Quando eu era criança, eu nunca imaginei que eu fosse ser escritora. E hoje em dia as crianças, quando eu vou na escola, elas dizem assim, Heloísa Prieto, quantos livros você escreveu? E eu falo 73, leva um susto. E elas dizem assim, você sabia que ia ser escritora? Eu digo, não, eu queria ser boiadeira quando era criança. Eu nem sabia que eu ia para a escola, né? Então, eu cresci no ambiente rural. Eu tinha, no lugar de uma babá, eu tinha um peão, chamava Zelão, que é para quem eu dediquei o livro, e o tio Pascoal, meu tio padrinho. Eles me contavam história a cavalo, assim, a gente tocava boiada, e eu ouvindo, né, as histórias, e misturando com os ensinamentos de muita lenda sobre cavalo, a crina, né, do cavalo, o saci que montou ali, entendeu? Então, eu cresci num ambiente de realismo mágico mesmo. Nós duas estamos muito apaixonadas pela mata, pelo que eu vejo, né? Eu sou apaixonada pelas contos da tradição oral. Sempre fui apaixonada pelas coisas do Brasil e a Amazônia em especial. Por isso que eu escrevi esse livro que é Qual é o Seu Norte? Um almanaque recheado de histórias da Amazônia. Depois de eu ter escrito Viagem pelo Brasil em 52 Histórias, que é um livro que pega as 5 regiões brasileiras, né, com contos da tradição oral, eu gosto tanto e mergulho, porque eu tenho assim, amor em conhecer as coisas do Brasil e essas histórias, e também que as crianças conheçam, porque eu acho que essa memória é fundamental para todos nós. Eu vi histórias da minha avó, filha de italianos, fotógrafa, e da minha mãe, com histórias do folclore, tanto que a primeira história que eu me lembro é o Negrinho do Pastoreio, que eu tenho fé até hoje, quando perco alguma coisa eu peço para o Negrinho do Pastoreio, em casa todo mundo pedia e dá certinho, né? E Saci, todas essas. Eu tenho 20 livros publicados, né, 19 no Brasil, 1 no Chile, e são livros onde eu escrevo de forma livre, mas inconscientemente eu procuro conversar com o leitor e levar essa magia para ele. Eu acho que a escrita, ela é tradução daquilo que eu sinto, do que eu vejo, tradução que aproxima culturas diferentes, e nesse caso você tem as culturas indígenas todas, as culturas ribeirinhas, né, que estão aqui no Mata. Então, a fala mágica é uma fala tradutória. Então, acho que isso marca muito o meu percurso. Assim, eu não gosto muito, as pessoas falam para mim assim, de onde você tira inspiração? Essa é a pergunta que mais se faz. Da observação, de ouvir, entendeu? De trocar, de tentar aproximar as pessoas, né? Então, essa eu acho a tarefa fundamental para mim, não é tanto me colocar no lugar da pessoa que tem ideias geniais, eu detesto um pouco tudo isso, eu gosto de ser guardiã da imaginação. E a tradutora, tentar aproximar as pessoas com linguagens diferentes, com mundos diferentes, percepções diferentes. E o seu livro Mata é fantástico, eu achei, porque eu escrevendo de um jeito e você de outro sobre as coisas da mata, da floresta, da encantaria, né, dessa magia toda brasileira e misturada que tem africano, índio e europeu. No meu livro eu busquei assim algumas histórias diferentes que eu queria trazer para crianças, e eu busquei um pouco com os professores das escolas bilíngues lá do oeste do Amazonas, que estavam trazendo coisas novas, por exemplo, dos ticuna, que eu não conhecia nada. Então eu escolhi essa história aqui, que é a Suma Uma, para que os ticuna contam, né, esse povo que vive lá num cantinho do Amazonas, com a fronteira com Peru e Colômbia, para falar dessa árvore fantástica que tem 30 metros de altura, que conserva água dentro para período da seca, e quando está seca ela solta tudo aquilo, né? Eu trabalhei com os ticunas durante um bom tempo lá, né, com eles, realmente, diretamente. Então, por exemplo, vários alunos meus fizeram permanente, porque eles gostavam de mim. Então, já a minha preocupação é diferente, entendeu? Assim, eu acho tão bom que você esteja fazendo essa organização das coisas, porque o que eu ponho é uma relação mais afetiva da vivência com esse tecido cultural.
Então, por exemplo, no Mata, a narradora, que é a Larissa, ela entra em contato com a Dona Mariana, que na verdade é uma figura, que é uma entidade de São Luís do Maranhão. Eu também estive lá, né? E, enfim, toda essa história foi gravada primeiro para depois eu transcrever. E as pessoas que ouvem as histórias da Dona Mariana, lá em São Luís do Maranhão, elas pertencem à Encantaria, e elas ficam dias assim nesse estado de ouvir histórias. A oralidade, às vezes, é muito mais elaborada entre as crianças que só têm a tradição oral ou que têm isso muito forte, do que as crianças que estão acostumadas com televisão e tal. Então, isso, eu queria a valorização de igual para igual, entendeu? O oral é tão importante quanto o escrito, são culturas que têm que conversar. Porque quando eu era criança, a criança que fosse analfabeta era mal vista, era considerada burra. E, no entanto, às vezes ela tinha uma cultura oral, um conhecimento dos animais, dos pássaros, do mundo, da leitura das pegadas e tal, muito além do analfabetismo motor da criança da cidade. É fantástico, o pessoal tem realmente uma forma de expressão incrível. Você veja na mitologia, como é que veio tudo aquilo, todas as histórias maravilhosas, a mitologia indígena que é incrível, os mitos todos, né? Um conhecimento dos sentimentos, porque os mitos, as histórias dos mitos apresentam sentimentos com clareza. Então, a traição, o amor, a raiva, o orgulho, a deslealdade, a justiça, isso está muito claro. Nas histórias africanas, indígenas e de tradição oral. Ao ler isso, a criança começa a ver esses sentimentos nela mesma e desencadeia o processo de autoconhecimento que é para a vida inteira, né? Tem uma história que eu pus no Mata, justamente vai de encontro ao que você estava dizendo, que eu fiquei com medo quando eu vi lá em Belém do Pará. Todo mundo veio me contar da Matinta Pereira. Eu nunca tinha ouvido falar da Matinta Pereira. E achei aquilo horrível, porque é uma bruxa que ela coopta crianças para ficarem más, né? E ela, quando a criança é encantada pelo pio dela, a criança faz tudo de ruim, desobedece tudo, estraga. Fala, tá com a Matinta Pereira, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque raios uma pessoa optaria, uma criança, teria interesse em ser má? A criança quer ser do bem, ela sempre tem essa tendência. E eu fui conversando com crianças, e as crianças, algumas disseram, sei lá, né, às vezes tem mais poder. E eu achei essa metáfora muito legal. Então, foquei o conto nisso, uma criança opta por desaparecer com a Matinta Pereira, porque ela quer ter o poder da bruxa. E, de fato, eu não fui, eu usei bastante as regras da tradição oral, porque ela vai embora mesmo, ela não volta, não é Disney, né, que depois ela ficou boazinha, ela se transformou, porque isso às vezes não acontece mesmo. A pessoa é levada e destruída por uma opção. E está aí no conto de fada, né? E eu acho isso muito importante, principalmente na época do politicamente correto, no qual você nega o tempo todo os perigos, você nega o tempo todo os dilemas, as decisões e os erros, e você vai produzir crianças com síndrome do pânico, no mínimo, adolescentes que depois vão ter dificuldade de lidar. Se você não põe diante das coisas da vida. Não é questão de coerção, não é chegar e dizer, olha, você me obedece, o bicho-papão vem. Mas você tecer a história de modo que tenha uma dramaticidade mítica, né? Que é isso que você está dizendo, né? Onde as coisas, simbolicamente, existe um risco. E é bom que você saiba.